Plagiando o ditado, se a vida te der um limão, faça dele mais do que apenas uma limonada. Nesse vídeo eu vou listar os principais benefícios do limão e vou mostrar por que ele deve fazer parte da sua alimentação diária. Eu vou aproveitar agora e te lembrar de dar o like, senão você deixa para depois e esquece. E se você ainda não está inscrito no canal, basta clicar em inscrever-se. É totalmente de graça. E aproveite também para clicar no sininho, que aí o YouTube te avisa toda vez que tivermos uma nova produção. Existem mais de 100 tipos de limões diferentes do planeta, alguns mais conhecidos, outros menos. No Brasil, os mais populares são 4. Limão Tahiti, limão cravo, também chamado de caipira, limão rosa ou limão capeta, o galego e o limão siciliano, que na verdade é o único limão genuíno entre os 4. Os outros são tipos de lima ácida, tipo primas do limão, ou fruto de cruzamento de tangerina com limão verdadeiro. Tanto que o limão siciliano, além da aparência diferenciada, é o único que na sua árvore não tem espinho. Mas para manter o costume, eu vou chamar todos eles de limão. A acidez desses 4 limões não é a mesma, mas a diferença não é tão grande. A acidez é medida em pH. P minúsculo, H maiúsculo, que significa potencial hidrogeniônico. O pH do sistema digestório, por exemplo, é assim. A boca e o esôfago tem pH em torno de 7, um pH neutro. pH do estômago é 2, em torno de 2, um pH bastante ácido. O pH do intestino delgado e do intestino grosso é em torno de 9. Um pH bastante alcalino. E para você ter uma ideia dessa questão de acidez, a acidez do estômago parece que é bastante intensa, mas o principal ácido dos líquidos do estômago é o ácido clorídrico. Isoladamente ele tem pH 0,8. É muita acidez. E por que essa acidez tão intensa que pode corroer qualquer tecido humano não agride o estômago? É porque a parede interna do estômago é revestida por uma camada mucosa protetora que protege as células do estômago contra a acidez do ambiente. Isso sem falar no ácido cítrico, um dos componentes mais ácidos do limão. Aliás, essa é a razão do limão resolver tanto problema digestivo. Acontece que a maioria dos problemas digestivos tem por trás uma deficiência de acidez do estômago e não um excesso. Nesse caso, o limão complementa essa falta, modula a acidez do estômago e resolve o problema digestivo. Aliás, essa questão da acidez do estômago merece uma parte. Essa acidez tem que ser mesmo muito intensa. Digerir proteína não é fácil. Portanto, se diminui essa acidez, o alimento vai ficar mais tempo retido no estômago para que ele seja adequadamente digerido. Se o alimento fica muito tempo no estômago, aumenta a pressão interna, a válvula de entrada vai ficar aberta. É aí que acontece o refluxo. E como o pH do esôfago é neutro, ele não tolera essa acidez do estômago. Por isso que a pessoa sente azia, queimação, dor, mas isso ocorre por excesso de acidez no esôfago, mas tem falta de acidez no estômago. Então o uso constante de antiácido, embora traga um benefício imediato no sintoma gerado pelo excesso de acidez do esôfago, vai piorando com o tempo a falta de ácido do estômago. E isso vai perpetuando o problema. Mas voltando aos nossos limões, a acidez de cada limão é diferente e varia numa faixa de 1,9 até 3, conforme a fonte consultada. Apesar dessa diferença de acidez entre os tipos de limão, todos eles têm concentrações semelhantes dos principais nutrientes que são vitamina C, tiamina, ácido fólico, cobre, cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio, zinco, limoneno e quemferol, que vão ser muito citados na hora que eu for falar dos benefícios do limão. E com tantos componentes importantes, além dos benefícios que eu vou mostrar, convém falarmos rapidamente das formas saudáveis de uso do limão. O limão tem tanta aplicação na culinária, e não é isso que eu vou falar aqui. Eu vou abordar o uso terapêutico do limão. Para começar, o suco puro do limão não está indicado aqui, porque o pH neutro da boca e do esôfago e o esmalte dos dentes não toleram essa acidez. Já o shot de água com limão, meio limão em um copo d'água, por exemplo, é aconselhável. Não porque essa mistura de limão com água tire a acidez da mistura, porque essa mistura final continua tendo um pH menor que 7, ou seja, ainda é ácido, mas é uma acidez muito menor do que a do suco do limão puro. Mas você deve fazer uso de água com limão de manhã, em jejum, apenas se você se der bem com isso. Se você sente qualquer desconforto, de duas uma,
Ou você tem dificuldades com os componentes do limão, algumas pessoas têm isso e é melhor que evitem o uso do limão. Ou então você tem um problema digestivo, pelo sim, pelo não. Se tem cisma ou se tem qualquer dificuldade, use esse shot de água com limão após o café da manhã. Quanto à temperatura dessa água, pode ser qualquer temperatura com a qual você se dê bem. Se essa água for morna, vai ter a vantagem de ajudar no funcionamento do intestino. Uma segunda modalidade de uso de limão, que você usa combinado com a outra ou isoladamente, é saborizando a água que você toma ao longo do dia. Seja colocando rodelas inteiras ou fragmentadas de limão na água que você for tomar, ou então espremendo mesmo o limão na garrafinha de água que você for tomar ao longo do dia. Isso torna a água mais palatável, te dá mais vontade de tomar água, te hidrata mais e você usufrui dos benefícios do limão. E tem também a opção do limão na comida. Espremer o limão sobre o seu prato de comida. Isso pode ser feito em qualquer refeição. Sempre vai ser bom para a sua digestão. E tem outra opção, que é você colocar o limão no congelador. Uma vez congelado, você rala o limão na parte fina do ralador sobre o prato de comida. Esses fragmentos contêm partes da casca do limão, que é muito concentrada no limoneno, um grande protetor daquela camada mucosa da parede interna do estômago. E ainda tem o uso terapêutico da água com limão após as refeições. Eu sempre defendi aqui no canal que o horário da refeição não é momento de tomar água. Eu continuo defendendo isso, mas eu estou dizendo que meio copo de água com meio limão espremido, tomada após a refeição, é uma ótima ajuda para a sua digestão. E se acontecer de você se sentir empazinado, parecendo que o alimento está demorando a sair do estômago, como se tivesse comido um boi, água com limão após a refeição e você certamente vai ter um alívio. E agora que você já sabe o uso terapêutico do limão, vamos aos seus benefícios. Primeiro, melhora a imunidade. Os componentes ácidos do limão, como o ácido ascórbico, a vitamina C, o próprio ácido cítrico e um composto fenólico chamado camferol, são os que mais concorrem para melhorar a nossa imunidade, principalmente protegendo nosso organismo contra o estresse oxidativo, que são as oxidações que vão acontecendo ao longo dos processos inflamatórios. O camferol por si só é um antioxidante tão importante que ele aumenta a produção de glóbulos brancos e também induz a célula cancerígena à apoptose, que é a morte celular deflagrada pela própria célula. E nosso organismo não sintetiza nem armazena a vitamina C. Precisamos repor todos os dias. Daí a importância do uso diário do limão. 2. Ajuda nos processos de desintoxicação do fígado. Tanto que nem imaginamos um suco detox sem o limão, que ajuda o fígado no seu processo de desintoxicação, melhorando as demais funções hepáticas. Essas toxinas são eliminadas pelas fezes, ajudando na função intestinal, e pela urina, exercendo o efeito diurético do limão e ainda evitando a formação de cálculos renais, que é outro benefício do uso diário do limão. O limão faz parte da terapia alimentar há milênios. Tanto na medicina ayurvédica indiana quanto na medicina chinesa, tem relatos de 5.000 anos atrás, indicando os componentes ácidos do limão para tratamento de problemas de fígado e de rins. Aumenta a saciedade. Por ser rico em pectina, que é uma fibra, o limão antecipa a saciedade, evitando a alimentação em exagero. Mas isso não significa que o limão por si emagrece. Por sinal, nenhum alimento ou medicamento gera um emagrecimento definitivo. O emagrecimento permanente você pode obter se você modificar o padrão alimentar que gerou o excesso de peso. 4. Ajuda na digestão. Ao estimular a produção de enzimas gástricas, que ajudam também na produção de bile, a água com limão acelera a quebra de gorduras e proteínas, evitando a retenção de alimento no estômago. Essa é a principal razão do papel do limão como um bom coadjuvante no tratamento de gastrite e refluxo. E ainda tem a vantagem de diminuir a absorção de açúcar e amido, que são carboidratos potencialmente prejudiciais. 5. Tem ação anti-inflamatória, principalmente pela ação da hesperidina e do camferol. O uso frequente da água com limão diminui as inflamações dos processos reumáticos, reduzindo a dor e diminuindo até mesmo o ácido úrico no sangue. 6. Aumenta a absorção de ferro. Isso é uma propriedade de qualquer fruta cítrica. Os ácidos cítricos aumentam a absorção de ferro dos alimentos, ajudando no tratamento e na prevenção de anemia. É por isso que nos tratamentos medicamentosos da anemia,
é melhor engolir o comprimido de sulfato ferroso com um suco cítrico. Daí a lógica do limão com couve, um vegetal rico em ferro. Ou o clássico tempero das saladas, onde o limão é muito empregado. 7. Diminui o risco de doenças cardiovasculares. Esse estudo com 69 mil mulheres conclui que o aumento da ingestão dos componentes flavonoides, como os do limão, diminui o risco de acidente vascular cerebral isquêmico. E essa pesquisa de Harvard conclui que o aumento do uso de frutas cítricas como o limão ajuda a proteger o organismo das doenças cardiovasculares em geral. 8. Reduz o colesterol ruim, o LDL. Isso é uma ação conjunta do limoneno, da hesperidina e do camphorol, que não só reduzem o colesterol ruim, LDL, mas também diminuem os níveis sanguíneos de outras duas substâncias, triglicérides e ácido úrico, que são necessários, mas em excesso geram doenças. E 9. Rejuvenesce a pele. Alguns componentes ácidos do limão agem acelerando a eliminação de células mortas, promovendo uma renovação dermatológica e aceleram a produção de colágeno, rejuvenescendo e protegendo a pele. E por falar em pele, não podemos esquecer da fitofotodermatose. Manchas escuras e até queimaduras podem acontecer na pele quando exposta ao sol após contato com suco de limão. Portanto, após manusear o limão, lembre-se bem de lavar bem as mãos e as áreas que entrarem em contato com o suco da fruta. Você vai ver outros benefícios do limão, mas eu me preocupei em mostrar aqui aqueles comprovados cientificamente. E agora você já sabe as formas de uso terapêutico do limão e os seus principais benefícios. Espero que isso contribua para você integrar mais ainda o limão na sua alimentação diária. Deixe aqui nos comentários a sua experiência com o limão. Comente também se você, como eu, tem observado melhoras digestivas com o uso do shot de água com limão. Vou aproveitar o ensejo e te lembrar de clicar no like. Isso valoriza nosso trabalho. E lembre-se também de enviar o link desse vídeo para os seus contatos. Isso aumenta a nossa visibilidade e leva essa informação de qualidade para mais pessoas. Esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.